Gente, boa noite. É bom estar aqui com vocês. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Zé. Que a gente tem uma boa aulazinha para nós também, né? Que todos fiquem à vontade para perguntar e fiquem à vontade também para saber que se a gente não souber responder, nós vamos deixar para outra vez ou para outras pessoas que puderem responder. Ok? Então vamos começar quentinho aqui, ó. Como me manter positiva e viver no mundo de hoje com tanta notícia ruim e pessoas negativas? Nossa, bem-vindo ao planeta de expiação, que abriga um mundo de expiação e provas. Todos nós estamos no mesmo pedaço. Mas tem técnicas. Quando a gente estuda a doutrina espírita, uma das coisas mais significativas que vem ao nosso auxílio é, primeiro, aprender a mudar a faixa mental. Quando a gente começa a perceber que a gente está mantendo, né, numa situação em que tudo que a gente enxerga em volta de nós é negativo, isso significa que a gente tem que revisitar a fala de Jesus quando ele dizia que a boca fala do que transborda o coração. O que você enxerga no mundo é o que você às vezes traz no coração. Muda a faixa, tenta desligar a TV nos noticiários mais dramáticos, tenta fazer uma outra escala de vida em que você possa colher mais alegrias, mais possibilidades de enxergar a felicidade que já está em você. Vida é igual a felicidade. E quando Jesus fala que eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, ele estava dizendo exatamente isso. Você não descobriu a sua felicidade ainda porque você está dando as costas para as leis divinas. Toda vez que a gente vira as costas para a lei divina, a gente não enxerga a felicidade que está em nós. E é por isso que felicidade não tem contrário. Não tem como você ter um contrário de felicidade. A gente só pode negar. E quando a gente nega a felicidade, significa que a gente está, né, dando as costas para as leis divinas. Pergunta 614, 615, você vai encontrar ali, nessas perguntas, exatamente isso. O que é a lei divina? Ou o que é a lei natural? É a mesma coisa, a lei natural é a lei divina. Todas as vezes que a gente se afasta dela, a gente sofre, a gente se torna infeliz. Todas as vezes que a gente age dentro das leis divinas, a gente descobre a felicidade que já está em nós. Viver é ser feliz. Quando a gente entende isso, a gente percebe que o negativo do mundo é apenas uma situação passageira. Vai passar. E se a gente quiser contribuir com isso, muda sua faixa mental, reforça sua fé, descubra o seguinte, que tudo é passageiro, tudo vai passar, e faça a sua parte para buscar um bom livro, uma boa música, um bom filme. Na hora que você acaba de assistir um bom filme, um filme que fale de amor no verdadeiro sentido, que fale de caridade, que fale de coisas, né, próprias do ser humano mais evoluído, de ajuda ao próximo, de coisas significativas, na hora que acaba de assistir o filme, né, você fica até melhor, até coisas insignificantes, Procurando Nemo. Quem conhece Procurando Nemo? Quem conhece? Todo mundo conhece. Aí a pessoa fala assim, mas o que eu vou achar de positivo lá? O sentimento de paternidade. Você passa o filme inteiro, né, pensando uma única coisa. O Marlin, que é o pai, o peixe-pai, né, vai, né, uma hora ele vai achar o Nemo. E aí arruma os personagens tão bonitinhos que faz a gente se sentir bem com a vida. Assistir isso dá prazer a gente. A Dolly, vocês conhecem a Dolly? A memória dela é 3 segundos. Oi, muito prazer, eu sou a Dolly. Vira as costas, oi, muito prazer, eu sou a Dolly. Mas só que ela tem uma regra de bem viver que serve muito bem para essa pergunta aqui.
ela sempre continue a nadar. Ela fica cantando o tempo inteiro, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Então, diante do mundo tão negativo, continue andando, continue tentando melhorar a cada dia a sua vida. E você vai perceber que em torno de você as pessoas começam a te olhar e falar assim: uai, a vida está boa mesmo, a vida pode ser boa mesmo. E aí, ao invés de você se sentir influenciado pelo negativo do mundo, você influencia positivamente o mundo onde você está. Muito simples, gente. É só fazer. Muito bem. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Boa noite, José. Boa noite. É sempre muito bom estar aqui na sua companhia, aprendendo como sempre, né? E para dar um pitaco aí na sua resposta, e para essa pessoa que fez a pergunta, na bem da verdade, nós estamos no melhor momento da humanidade, né? Então, a gente acha que as coisas estão ruins, mas se a gente parar para refletir, há 70, 80 anos atrás, nós tivemos uma guerra mundial, onde foram dizimados 80 milhões de pessoas, sendo que 6 milhões de judeus, e muitos deles dizimados dentro de câmaras de gás, né? No ano 1900, na virada do século XIX para o século XX, nós tínhamos 1 bilhão de pessoas encarnadas, sendo que 90% estava na linha da miséria absoluta. Hoje nós temos 8 bilhões encarnados e 10%, infelizmente, ainda estão na linha da miséria absoluta. Mas nós evoluímos muito, né? Então, é aquela história do copo, né? Meio cheio ou meio vazio, né? Bom, eu queria saber porque já vi o meu pai, que faleceu há 10 anos, e todas as vezes ele estava de roupa branca e uma luz que eu nunca vi igual na vida. Apareceu para mim 5 vezes, ele estava muito lindo e na última vez me disse que estaria se preparando para reencarnar. Essas questões de sonhos, né, são coisas muito individuais, muito pessoais. É muito difícil a gente opinar com segurança da realidade, né? Então, pode ser, naturalmente, um sonho verdadeiro, né? A gente aprende isso no Livro dos Espíritos, né? Sobre os sonhos, que comumente o nosso espírito se desprende durante o sono para descansar o corpo, para alimentar o corpo espiritual. No mundo espiritual, o perispírito também precisa de alimentar de um quê de energias espirituais, né? E nesses momentos a gente tem sim muitas experiências verdadeiras com o mundo espiritual, inclusive com amigos, parentes desencarnados que a gente tem afinidades. E também, dependendo da nossa sintonia, né, José, a gente pode ir a lugares inferiores, né? Se eu estou mal, emocionalmente mal, a tendência é que eu vá a lugares maus, ou em situações más, durante o meu sono, né? Agora, pode também ser uma projeção do seu inconsciente, não tem muito como saber, né? Quer dizer, muitas vezes as nossas ansiedades, as nossas frustrações, os nossos anseios, desejos, né, eles são elaborados pelo nosso subconsciente durante esses momentos, para trazer alento emocional também psíquico para a gente, né? Então, não tem como distinguir verdadeiramente se o sonho é verdadeiro ou não. Acho que isso vai valer muito mais para você mesmo, né? O seu sentimento. O que você está sentindo? Se isso te trouxe consolo, te trouxe paz, pronto, isso é que é importante. Aí, muito provavelmente, deva ser, sim, uma experiência verdadeira. Boa noite. Segundo a doutrina espírita, nossos relacionamentos são para zerar dívidas passadas, como saber até onde devemos seguir. Não somos casados, namoro há muitos anos. Eu gostaria de fazer só uma correçãozinha. Essa coisa de a gente tem uma mentalidade, ainda é resquício da pena de talião, que é toma lá, dá cá. Não, a gente programa o gênero de prova ou expiação que a gente tem, e na hora que a gente chega aqui, os nossos relacionamentos estão incluídos no processo. Então, ninguém vem para zerar a dívida nem nada, não. Vem para corrigir pedagogicamente sentimentos, né, desavenças que aconteceram,
E às vezes nem precisa ser com a pessoa que você cometeu a desavença, pode ser com outra pessoa. Basta você apenas se predispor a falar, não, eu preciso desenvolver na área tal, e aí os relacionamentos são em função do que você sente, do que você é capaz de sentir, do que você aprendeu a ser ao longo da sua história evolutiva. Então, se um relacionamento, por exemplo, está indo bem, e hoje as pessoas, por exemplo, por qualquer uma palha, a pessoa desiste de um relacionamento. Ou seja, fica só na superficialidade, e na hora que começa realmente as oportunidades de espiar alguma coisa, para aprender coisas mais profundas, para extrair de dentro de si sentimentos com profundidade, com significação, a pessoa simplesmente desiste e fica só na superficialidade. Como que você vai aprender a suportar determinadas situações, para desenvolver sentimentos que só com, às vezes, diante de dificuldades terríveis, você vai aprender a tirar para fora esse tipo de sentimento, esse tipo de desenvolvimento emocional? Como é que você vai fazer se você desiste no primeiro impacto? Então, até onde eu vou aguentar? Até onde você bancar, até onde isso aí estiver sendo significativo para você. Às vezes as pessoas perguntam, por que tem tanta dificuldade, né, ao a gente vir para cá e cumprir a nossa tarefa reencarnatória? Aí as pessoas pensam assim, onde que você está vendo dificuldade? A dificuldade relacionada ao objetivo do seu processo evolutivo, como é que funciona isso? Pergunte a Rebeca Andrade, uma nossa atleta, pergunta a ela o que vale ela ficar o dia inteiro, pulinho para lá, pulinho para cá, pulinho para lá, pulinho para cá, da pirueta, pulinho para lá, pulinho para cá, todos os dias, 8 horas por dia, ela vai para casa com o joelho cheio de gelo, né? Todo santo, pergunta para ela, até quando você vai aguentar? Aí você pergunta para ela, qual que é a vantagem disso? Para que isso? Ela, para subir no pódio. Ninguém contesta a alegria de um atleta subir num pódio. Aí a pergunta que fica é, você trocaria a felicidade de subir num pódio, né, pelas dores? Não, eu prefiro as dores para me preparar, para depois eu ter a alegria. Quanto mais dor sente, maior é a alegria da superação. Então tem gente que às vezes desiste no primeiro impacto. Não quero mais, parei de brincar, não quero mais, desisto. Não, gente, tem dó. A gente precisa de começar a entender que superar frustrações é processo de crescimento, é processo de expiação, é processo de passar bem nas provas que a gente se colocou para passar. E outra, se você faz isso bem, às vezes uma prova que você está passando com nota boa, aguentando, com honra, com garbo, com otimismo, as pessoas que estão do seu lado vão ver em você um missionário. Por quê? Porque você está servindo para ela de bons exemplos. E aí, a sua prova, a sua expiação bem cumprida, serve para o outro como missão. É assim que funciona. A vida tem sempre valor quando a gente não desiste facilmente. Isso não quer dizer que você tem que tolerar uma relação tóxica, doentia. Mesmo assim, você compreende, dá o basta, coloca o limite e diz, na hora que você quiser superar, estou disposto a te dar o ombro que a gente segue junto. Mas até lá, coloca o basta, coloca os limites, coloca as regras, coloca os contratos sociais, né, feitos entre os dois, para que isso tudo rejam, né, todas essas combinações rejam a relação e que a relação seja boa cada vez mais. Mas a gente não pode cumprir simplesmente, não é para pagar a dívida nem nada não, é para aprender. Todo dia é dia de aprender. Aliás,
Quando a doutrina espírita esclarece para nós, o bom espírita não é o perfeito. O bom espírito é aquele que todo santo dia levanta, olha para si mesmo e fala: hoje eu vou conseguir domar as minhas más inclinações. Serei melhor hoje do que eu fui ontem, e se Deus me ajudar, se os amigos espirituais me der essa forcinha, amanhã serei melhor do que hoje. É assim que funciona. Você vai até onde você aguentar, mas não joga a toalha no primeiro soco. Não joga a toalha no primeiro soco, não. Aprenda a resistir, porque as maiores dificuldades que os seres humanos já enfrentaram na vida foram os períodos de maior crescimento, tanto individual quanto social. Isso mesmo. Vou deixar essa pergunta com você, porque ela é mais complexa. Acho que tem mais a ver com você. Boa noite. Desde criança me sinto uma criatura triste e depressiva. Depois que meus pais morreram, tudo piorou. Às vezes sinto vontade de desaparecer. Pensei muitas vezes, inclusive, em suicídio. Porém, depois que conheci o Espiritismo, aprendi que o suicídio só irá piorar a minha situação no mundo espiritual e numa futura reencarnação. É verdade. É possível para o espírito anular a sua existência, pedir aos mentores ou a Deus para apagar a nossa vida definitivamente? Afinal, não temos o livre-arbítrio? Olha, essa pergunta é sensacional, viu? Quem fez trouxe aqui um tema que a gente pode fazer uma palestra sobre isso aqui. Mas vamos lá. Desde criança me sinto uma criatura triste e depressiva. Todos nós temos tendências, aptidões, qualidades, defeitos, né, naturalmente. E tudo isso, essas características individuais, elas têm como matriz nós mesmos, né? Então, triste e depressiva, por quê? Porque muito provavelmente, com todo respeito, se você se me permite, você traz eu diria um karma, né? Uma consequência natural de reencarnações passadas que deixaram o seu espírito momentaneamente com esse perfil de personalidade. Tem pessoas que são felizes, alegres, qualquer dificuldade para ela passa por aquilo com muita naturalidade, com muito otimismo, né? Todos nós temos características diferentes, porque todos nós tivemos experiências reencarnatórias diferentes. Então, é uma característica sua que é para você uma prova existencial. Se você superar essa existência, muito provavelmente a sua futura reencarnação vai ser melhor do que essa. Quando a gente perde entes queridos, como você perdeu seus pais, naturalmente isso nos entristece muito mais. Como você já tinha essa tendência de tristeza e de depressão, isso potencializa, se você assim o deixar, né? O que é depressão? É quando a gente vê aquelas placas de trânsito, né? Depressão na pista, né? É um buraco, é uma cava. Então, quando você se deixa levar nessa cava, nessa depressão, naturalmente, o entristecimento aumenta. Por quê? Porque você começa a comungar com pensamentos afins. Imagina um rádio. A gente liga o rádio e vai ali escolher a faixa que você quer ouvir. Você tem músicas clássicas, você tem música popular brasileira, mas tem gente que gosta de um funk. Então ele vai colocar naquela rádio que ele está sintonizado. Então, a depressão, uma vez num processo depressivo, indubitavelmente, o depressivo, ele está em conluio com as forças espirituais inferiores. É lei da natureza, é uma lei de sintonia, né? Além disso, além da sua própria tristeza, você abre o canal para que outros espíritos, também depressivos, nós chamaríamos de espíritos sofredores, entrem numa similitude frequencial com você. Aí você começa a fazer aquela troca, e isso potencializa o seu entristecimento. E você diz aqui que quando conheceu o Espiritismo, aprendeu que o suicídio só irá piorar a sua situação no mundo espiritual e numa futura reencarnação. Que bom,
né? Quer dizer que o Espiritismo, ele serviu para você com aquilo que ele se propõe, um processo educativo. Você entendeu muito bem. Se você suicidar, você vai piorar a sua situação futura, tanto no plano espiritual quanto na próxima reencarnação. Então, se você tem consciência disso, o Espiritismo já serviu para você como um freio, né? Para você repensar. E você, pelo que eu estou entendendo aqui, está repensando sobre isso. É possível para o espírito anular a sua existência? Eu nunca tinha pensado sobre isso. Você já? Pedir aos mentores, a Deus, para apagar a nossa existência definitivamente, afinal, nós temos o livre-arbítrio, né? Bom, eu vou dar a minha opinião, não tenho certeza, mas eu acho que 99,9% que não é possível você anular a sua existência. Bom, fisicamente, sim, claro, num processo de suicídio, sim, mas espiritualmente, jamais. Quando você fala do livre-arbítrio, é importante nós entendamos o seguinte: o livre-arbítrio, ele anda lado a par com a responsabilidade. Não existe liberdade plena. Aliás, no Livro dos Espíritos, eles nos dizem isso. Somente um homem sozinho no deserto é livre plenamente, mas a partir do momento que ele está a par de alguém, ele tem deveres com aquele. Então, a sua liberdade vai até onde começa a do outro. Então, o livre-arbítrio, né, que é muito bem representado lá na mitologia grega, lá no mito de Narciso, né, quando Narciso olha no espelho d'água, ele se acha belo, bonito, né, e nasceu, inclusive, a expressão narcisista. Mas o que quer dizer é o seguinte: é quando o homem se desprende da malha do rebanho, é quando ele se individualiza, ele conquista o livre-arbítrio através do conhecimento. Lá na religião, na nossa religião tradicional, lá no Antigo Testamento, é a figura da maçã, né? Quando Adão, é o Adão, né, que come a maçã? A Eva, perdão. Quando a Eva come a maçã, representa morder o conhecimento. A partir do momento que a gente morde o conhecimento, aí você tem responsabilidades. Então, o pecado, né, ele vem daí, quer dizer, o pecado é quando você erra deliberadamente, tendo conhecimento que aquilo é um erro. Por exemplo, você é casado, né? Você se propõe ali no altar a ter um compromisso de fidelidade com seu par. Se você casa e logo se torna um infiel, né, você quebra esse acordo, é um pecado no seguinte sentido, porque você tem consciência que aquilo é um erro, e você se propôs a fazer aquilo. Então, o pecado, ele é uma consequência daquilo que você sabe que está errado. Então, o livre-arbítrio, quando a gente adquire o conhecimento, a nossa responsabilidade aumenta, né? Aqueles que mais conhecereis, mais serão cobrados. Então, eu acredito que quando você adquire o livre-arbítrio, por mais que você tenha o livre-arbítrio, anular a sua existência, eu acho que não chega nesse ponto, não. Porque o dom da vida foi dado pelo Criador para todos os espíritos. O que pode acontecer, e a gente observa isso nas obras espíritas, principalmente na obra do André Luiz, que espíritos que entram num processo semelhante, eles entram num processo chamado por André Luiz de ovoidização. É como ele entrasse dentro de si mesmo, né? Porque o corpo perispiritual, ele tem uma forma quântica. O corpo físico é reflexo dessa forma. Voltando ao mundo espiritual, espíritos demantados, espíritos com um processo de culpa muito grande, eles entram num processo de, eu vou dizer, ele vai se atrofiando. E o André Luiz diz que ele entra num processo de ovoidização, ele perde a forma perispirítica. Não quer dizer, no entanto, que ele deixe de existir. Mais cedo ou mais tarde ele vai eclodir novamente, né, se eu posso dizer assim, para continuar a sua trajetória. O espírito não retrograda, diz os Espíritos no Livro dos Espíritos, mas ele pode estacionar. Espíritos outros dormem no mundo espiritual, sonos profundos, né? Por consequências semelhantes. Mas eu vou opinar, como eu já disse, que eu tenho quase certeza que anular a sua existência, nós não conseguimos isso, não. Concorda, José? Concordo. Infelizmente não tem PROCON, né? Nesse caso. Depois que a gente é criado por Deus, se a gente, né,
colocando aqui mais no sentido de penso, logo existe, a partir do momento que você descobriu que existe, você é um ser criado por Deus. Não tem como. E a imortalidade é uma consequência disso. Porque os espíritos, segundo a pergunta 76, são os seres inteligentes da criação. Se somos inteligentes, inteligentes é um adjetivo. Deus é o substantivo, é a inteligência suprema. A inteligência suprema significa que dessa inteligência surgiu os inteligentes, que somos nós. E se nós fomos criados, seremos imortais, perfectíveis a cada dia que passa. Então, negar isso só no sentido do desequilíbrio, a ponto da pessoa se recusar a fazer o processo de caminhada evolutiva e ficar estacionário. No caso do ovoide, quem lê o Nosso Lar, por exemplo, está cheio de espíritos nas câmeras de retificação que estão lá há séculos, não conseguem acordar. Todo santo dia vai os amigos espirituais amorosos aplicar passes para tentar fazer com que a pessoa acorde e voltem à vida. Mais cedo ou mais tarde eles vão acordar. Uma hora vai cansar de fazer isso aí e vão retomar a sua história de vida. Mas acabar com isso seria simplesmente não existir, não ser criado, só se fosse a vontade divina para acontecer uma coisa dessa. Aí, no caso, você não existiria, porque as leis divinas são imutáveis como o próprio Deus é. Então, nesse caso, a gente falou agora mesmo a respeito da pergunta 614, em que todas as vezes que a gente vira as costas para as leis divinas e não cumpre as leis divinas, a gente mascara a felicidade que existe em nós. Às vezes a pessoa está sentindo assim, é temporário, é por uma situação ou outra que faz com que a pessoa se sinta desanimada. Mas daqui a pouco pode mudar completamente a história e tudo fazer sentido, e tudo recuperar o grande elan, a grande vontade de continuar vivendo. Altos e baixos. A nossa trajetória evolutiva é cheia de altos e baixos. Aí tem uma perguntinha aqui, que casa mais ou menos com essa. Boa noite. Gostaria de tentar entender porque quanto mais caridade fazemos, quanto mais buscamos a espiritualidade, mais somos atacados no trabalho, família e assim por diante. Eu não sinto isso, não. Eu, graças a Deus, graças aos amigos espirituais, quanto mais eu estudo, quanto mais eu me vejo feliz no processo da caminhada. Isso não quer dizer que não tenha dificuldades. Mas se a pessoa tem capacidade de aguentar as dificuldades, significa que ela, por ter experiência, por ter já desenvolvido a capacidade de ser caridosa, a capacidade de fazer as coisas já para o outro, a espiritualidade está confiando em você tarefas cada vez mais difíceis. O problema é que tudo acontece nesse sentido. A quem muito foi dado, muito será exigido, muito será pedido. Você me permite um pitaco? Pode. Eu acredito que da sua pergunta ali é uma situação que aconteceu comigo. Num primeiro momento, não, pode continuar. Num primeiro momento que você faz essa conversão, digamos assim, aí de fato acontece. Porque, dependendo da trajetória que você vem carregando ali um histórico de companheiros espirituais e até mesmo gostos e aptidões, que quando você faz essa conversão, essa turminha se sente meio traída. Então, eles vão te tentar puxar para aquele caminho que você andava antes. Então, no primeiro momento, aconteceu comigo quando eu conheci a doutrina espírita. Eu preciso melhorar muito, ainda estou muito ruim. Mas, num primeiro momento, eu senti exatamente isso. Eram situações que eu ficava por entender. Até que eu acho que eles desistiram.
e aí as coisas fluíram mais naturalmente. Eu acredito também com você na sua trajetória. Eu senti isso, foi mais no alcoolismo, porque quando eu parei de beber e ingressei no AA, né, os meus companheiros de gola começaram tudo nas agressões, sabe aquelas agressões? Pelo amor, só umas, vai tomar uma só não faz mal e tal, e ficava insistindo. Aí eu falei, gente, respeita, eu sou hoje um alcoólico anônimo e estou lá tentando manter minha sobriedade, não tem problema, eu estou aqui com vocês, estou me divertindo com vocês, mas eles não aceitavam, porque uma coisa é a pessoa começar a subir, começar a progredir, sempre o outro vai te puxar para trás. É aquela história dos caranguejos, né? Eu ouvi uma senhora contando do caranguejo, o cara pegava os caranguejos na praia e ia botando no balde. Aí uma criança ficou, por que não... Quanto mais coloca caranguejo ali, mais os caranguejos, né, ficam lá no fundo. Por quê? Porque quando um tenta sair do balde, os outros puxam ele para baixo. Ou seja, não quer deixar você desenvolver. Então, os alcoólicos, né, os companheiros que ainda continuaram na bebida, sempre tentavam me agredir dizendo, o Zé virou padre, o Zé virou não sei o quê, virou pastor. E eu falei assim, pois é, menino, olha, vê se tem base um trem desse. Levava tudo na brincadeira, porque a minha decisão já estava tomada, e graças a Deus, desde 82, 8 de março de 82, eu não bebo bebida alcoólica. Por quê? Porque é uma decisão minha. Infelizmente, alguns amigos não continuaram mais sendo meus amigos próximos, porque eles não aguentavam. Parece que eu me tornei a consciência deles exteriorizada. Porque uma coisa é beber junto com quem bebe, outra coisa é beber com quem não bebe. Você fica sempre olhando e aí você projeta no outro a sua consciência cobrando, e aí vem culpa, vem um monte de coisas que, né, agora não dá nem para a gente explicar esse fenômeno. Mas é assim. Às vezes as pessoas não querem que você acompanhe. E às vezes esse sentido aqui de aparecer mais obstáculos é para testar. São as suas provas, para ver se você aguenta o tranco mesmo, porque a espiritualidade às vezes precisa de alguém que aguenta carga pesada para servir de exemplo, para servir de guia, né, de um grupo onde a pessoa está atuando. Tomara que consiga, porque é muito bom quando a gente consegue. Olá, minha mãe morreu há 16 anos e quando sonho com ela fico muito mal. Acho que eu atrapalho com ela com esses sentimentos de tristeza. Sim, claro. Todo sentimento de tristeza projetado para uma pessoa que desencarnou, até mesmo para quem está encarnado, né? Ele de fato não é bom. Agora, é uma coisa de foro íntimo, é muito difícil para a gente opinar, né, nessas questões de foro íntimo. Então, eu não posso dizer muito mais do que isso, não. É mudar mesmo essa sua frequência em relação à sua mãe, né? 16 anos é um tempo muito, muito suficiente para ela se ajustar ao plano espiritual, independente do como ela desencarnou, né? Certamente ela está muito bem nesse momento, né? Já se passaram 16 anos. Isso aqui pode ser uma projeção do seu inconsciente através dos seus sentimentos, né? Talvez de culpa, ou talvez de alguma coisa que você tenha feito ou deixou de fazer em relação a ela. É só você mudar, como o Zé falou, muda o seu pensamento, muda a sua frequência, muda o seu pensamento, a sua projeção em relação a ela, né? Sempre quando vier esses sentimentos de tristeza, eu te recomendo fazer uma prece por ela. Certamente ela vai receber isso com muito carinho, né? E mudar essa sua faixa de sentimento, né? O sentimento de tristeza, além de entristecer você mesma, e certamente está entristecendo a sua mãe também. Tem uma pergunta aqui que é complexa, mas vamos tentar. Somos 3 irmãos e todos nós passamos por perdas de um filho. Eu perdi uma bebê de 8 meses, minha irmã perdeu o filho de 5 meses e meu irmão perda de um bebê de 5 dias. Lembrando que na família não tem cardiopatias,
nem síndromes. A questão, olha aqui, ó, a família, às vezes, se forma, né, nas necessidades que cada um tem de passar por determinadas, né, ou expiações, ou provas, ou missões, inclusive, de receber filhos que vão desencarnar em pouco tempo. A gente não sabe discernir de que se trata realmente. Mas em algumas famílias, por exemplo, são projetados do mundo espiritual para cá, para passarem pela mesma situação, para uns amparar os outros, porque essa é a lógica. Essa é a lógica. Cada um vai ajudar o outro, porque tem mais ou menos o mesmo perfil de projeto existencial. E isso é muito comum. Tem pessoas, por exemplo, eu conheço pessoas que nasceram numa família que tem 5 pessoas cegas. E, obviamente, vieram todos para se ajudarem mutuamente. A família do Betinho de Souza, você lembra? Eram 5 hemofílicos, né? Quase todos eram hemofílicos. Eu acho que só um que não é. 5, 4 eram. Essa é uma família conhecida, então e pública, né? Então a gente pode citar como referência. Mas são perfis de pessoas que projetam o gênero de reencarnação, o gênero de provas, o gênero de expiação, se caso for expiação, ou de missão, né, para passarem uns com os outros, dando apoio para os outros. É assim que funciona. Quem quiser entender um pouquinho mais disso, pega as questões 166 do Livro dos Espíritos, 167, 230, tá? Essas questões, a 132, a questão 132 começa o processo de entendimento. Aí, na hora que você vai para 166, 167, você descobre por que determinadas famílias, por que determinados gêneros de prova, né, a gente encontra ressonância em quem está perto, para que nós possamos, né, seguir como referência, como ajuda, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas isso é mais comum do que às vezes a gente imagina ser. E tomara, que bom que vocês tiveram a oportunidade de fazer isso, porque se torna, às vezes, um caminho mais fácil, mais humano, mais generoso entre um e outro, para se ajudarem mutuamente. Tomara que se ajudem, passem, se confortem e, né, obviamente, os bebês que tiveram que desencarnar em tão tenra idade, no mundo espiritual, como espíritos, porque eles voltam como espíritos grandes, antes dos 4 anos de idade, até os 7 anos de idade, a criança que volta para o mundo espiritual volta, né, como adulto. Eu garanto que eles devem estar muito agradecidos pela oportunidade que tiveram de reencarnar, cumprir a tarefa evolutiva deles, né? E, obviamente, vocês vão saber disso na hora que encontrarem todo mundo no mundo espiritual. Eu me lembrei de uma frase do Emmanuel que ele diz o seguinte: na reencarnação ninguém erra de endereço. Ninguém. Né? Então, eles nos ensinam que existe um projeto reencarnatório. Né? Então, todo desenho consanguíneo, a parentela consanguínea, existe um projeto reencarnatório que muitas vezes está atrelado a reencarnações passadas. Muitas vezes não. Todas as vezes, né? Eu me lembrei também, José, de um livro do Chico, do André Luiz, eu não sei se é Os Missionários da Luz, agora me falhou aqui, mas enfim, você talvez vai lembrar. O Chico, certa vez, ele foi em São Paulo, tinha aquele casal paulista que sempre o recebia lá. Ela e o esposo, Gaves, né? Galves, E aí o Chico estava lá em São Paulo, na casa desse casal, e quase de madrugada, ele chamou o senhor e falou assim: olha, eu preciso que você me leve num lugar tal. E naquela época não existia GPS, né? São Paulo já era muito grande, devia ter ali seus 4, 5 milhões de habitantes, na década de 70. Aí ele falou para o Chico: Chico, eu nem sei onde que fica esse bairro, não tem como chegar lá agora. Não, você pode ir que eu vou te guiando. Mas você não conhece São Paulo? Então eu vou te guiando. O GPS era o próprio Chico, né? Eram os espíritos, na verdade. E eles andaram 1h30, quase 2 horas, para chegar lá numa periferia de São Paulo, num bairro bem distante. Aí o Chico foi aqui, parou, desceu, ele se ajoelhou e fez uma prece ali, em frente àquela casa. Aí
Eles ficaram intrigados com aquilo. Quando o Chico retornou para dentro do carro, voltando para casa, eles perguntaram para ele do que se tratava aquilo. Né? Em plena madrugada, ele saía daquele jeito. Aí ele falou assim, olha, o livro que eu terminei de psicografar hoje na sua casa, os personagens estão reencarnados aqui. E eu vim fazer uma prece para eles. Porque as obras do André Luiz, os romances do André Luiz, naquela coleção A Vida no Mundo Espiritual, aqueles 13 livros, na verdade são casos reais. Os nomes foram mudados por uma questão, naturalmente, de segurança, de sigilo, né? Mas são casos reais. E esse era um caso real. E o livro conta que naquela casa estavam reencarnada uma família altamente desequilibrada. O pai era alcoólatra, a mãe tinha problemas psiquiátricos, um dos irmãos era ladrão, e um outro irmão, eu não lembro qual era o problema dele, mas também era problemático. Só a moça da casa, que era a figura mais equilibrada, que segurava o tranco, que era pesado, né? E aí conta o Chico, durante o livro, né, que o mentor, o André Luiz, com o mentor, estavam na casa, vendo aquele quadro, né, porque as obras do André Luiz são muito interessantes, né, porque ele, do mundo espiritual, ele acompanhou diversos casos, né, que aconteceram tanto lá quanto cá, e ele, como uma espécie de repórter, ele relata os acontecimentos para que nós, ao lermos, vamos aprendendo o Espiritismo de uma forma mais tranquila, né? Mais lúdica, né? Você vai lendo e aprende. E aí o André Luiz falou assim, poxa, falou para o mentor dele, que eu não sei se era o Alexandre, falou com ele assim, olha, não tem condições, essa família não vai dar certo, a chance aqui é muito pequena. Como é que Deus permite, né, uma família tão desequilibrada, com um desafio tão grande? Aí ele contou a história, esse mentor contou a história da família. Num passado, não muito distante, essa família morava numa fazenda entre, não fala cidades, mas eu imagino que era no lugar onde tinha ouro, né, tinha riquezas, em direção à capital do Brasil, que na época era o Rio de Janeiro. Provavelmente era aqui nessas bandas aqui de Diamantina, Ouro Preto, não sei. E os viajantes daquela época, retornando para o Rio de Janeiro, muitos deles com ouro, com riquezas que eram extraídas aqui, eram garimpeiros, mineradores. Essas crianças chegavam para eles no meio da estrada e falavam, olha, nós temos uma fazenda ali, lá tem água quente, tem comida e vocês podem passar a noite lá. A maioria muito cansado, porque devia ser uma viagem bastante difícil. Chegando nessa fazenda, eles eram envenenados, eram mortos e eram roubados por esses espíritos. Essa família se reencarna nesse núcleo familiar para um resgate. Naturalmente, nascem com um desafio kármico muito pesado. A menina, inclusive, ela era uma das vítimas da família. E ela veio exatamente para dar uma estrutura, né? Quer dizer, é uma síntese da lei do perdão e da lei do amor, né? Eu não me lembro do livro, não. Se alguém sabe, né, principalmente o pessoal da internet, se alguém sabe, bota aí nos comentários. Então tá lá. Para encerrar, como preparar filhos para o mundo com valores espirituais sólidos quando há tanta distração como as redes sociais? Gente, aqui não tem outro caminho a não ser. Gente, pensa na família que educava lá na década de 30, até a década de 60, lembra naquela família que educava por osmose, sabe? Menos as palmadas, menos as chineladas, menos os chinelos voando. Não, hoje nós temos outros recursos. Faz isso, não dê tudo para o seu filho, faça com que ele atinja a autonomia cada vez mais rápido, faça com que ele sinta responsabilidades. Eu sou fã da cultura japonesa e já declarei isso várias vezes aqui, porque é o seguinte, o japonês encontrou
o modo correto de fazer cidadãos, gente civilizada, para viver na sociedade. Lá a criança, desde a tenra idade, 2 anos de idade, ela já faz tudo o que precisa fazer uma pessoa adulta nos moldes da criança. Então, uma criança lá não tem zeladores nas escolas. Por quê? Porque as crianças fazem o trabalho. Crianças lavam banheiro, crianças lavam o chão, limpam as paredes, cuidam de tudo. É por isso que quando a gente tem jogo de seleção e os japoneses, a torcida japonesa vem cá para o Brasil assistir, por exemplo, a Copa do Mundo aqui, eu fiquei impressionado de ver. Acabava o jogo, eles saíam limpando o estádio. Limpava o estádio caladinho, como se... Eu falei, gente, esse povo tem um trem que é invejável no bom sentido mesmo. Sabe por quê? Porque é gente que aprendeu desde cedo. Eu sou fã porque uma criança de 4 anos de idade no Japão pode ir para a escola sozinha. A mãe chega, encontra, lá, deixa ela no metrô, ela entra no metrô, a única coisa que ela tem é um apito no peito. Se ela precisar de alguma coisa no meio do caminho, é só apitar. E alguém vai socorrê-la. Qualquer adulto que estiver perto vai socorrê-la. Eu sou fã desse povo. Por que a gente não faz isso? Porque a gente dá tudo, a gente tira todas as pedras de tropeço da frente dos nossos filhos, a gente dá tudo e depois crescem aqueles doutores, né, mandões, ditadorzinhos dentro de casa que não aceita absolutamente não como resposta de nada, não tem resistência à frustração, não tem nada. Então, educar um filho é dar valores, e valores é responsabilidade da casa. Sujou o banheiro, vamos cá, vamos ensinar, aprender a limpar banheiro, aprender a arrumar a cozinha, aprender a fazer as coisas que precisam ser feitas para se tornar um ser humano, né, digno, um ser humano que valha a pena, que valha a comida que come, né? Como dizia meu pai, que era filósofo de roça. O povo que valha a água do batismo. É nesse sentido. A pessoa precisa de recuperar essa maneira. A gente educava assim, e era tão normal que ninguém ficava esquentando cabeça, ninguém precisava fazer um curso de pedagogia para fazer esse processo. Isso era por osmose. Eu aprendia vendo. Meu pai tinha uns 35 tipos de olhares que eu sabia o significado de um por um. Nunca me bateu. Aliás, tem as manhas, porque eu só fiquei sabendo disso depois do desencarne dele. Por quê? Porque eu precisava de R$110, aliás, R$115, porque era o preço que eu pagava a escola de Química. Eu pagava 115 todo mês e ganhava 110, porque eu trabalhava e ganhava 110. Então eu chegava para meu pai e falava, pai, a minha escola vence dia 17, eu só recebo dia 30, o senhor me empresta os 115, assim que eu receber, eu dou ao senhor. Eu tinha que arrumar 5 em algum lugar. Aí o meu pai olhou para mim e falou assim, não, eu não tenho não. Mas vem cá. Tinha um senhor na loja ao lado, me levou até lá e falou assim, oi, atende ele aqui. Ele saiu e eu fiquei lá com o senhor, falei para ele, eu preciso de R$115 todo mês, no dia 17. Eu preciso pagar a escola, porque senão eu não faço nem prova. E aí, no final do mês, eu recebo, eu acerto com você. Pode? Pode. Beleza. 3 anos. 3 anos foi desse jeito. No dia que meu pai faleceu, o velório dele estava acontecendo lá em casa, eu estava no meu quarto, amuado num canto. Esse senhor, que tinha a loja, foi lá, chegou lá, sentou perto de mim e falou assim, seu pai era peça rara demais da conta. Ô homem bom, ô homem ajeitado. Aí ele virou para mim e falou assim, os 3 anos que você me pediu, 115, no dia 16, seu pai chegava com 115 e me dava. Porque eu, emprestando para você, ele sabia que você ia me pagar. E se ele emprestasse, às vezes você podia correr o risco de não pagar. E eu virei e falei, miserável. E não pagava mesmo. Ou seja, ele sabia
E foi assim que ele me educou para ser responsável, para ser justo. E pode procurar, na minha história de empresário, você nunca vai achar uma promissória, né, um boleto pago depois do pagamento, a não ser que as pessoas não entregassem o boleto, mas todos são pagos antes, porque é educação por osmose, é educação por valores sólidos. Isso é muito fácil, mas tem que ter boa vontade para fazer. Ô, gente, boa noite para todos, que vocês tenham uma ótima palestra com o nosso amigo Alexandre a partir de agora mesmo.